Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar aqui com você. A gente sempre procura trazer para vocês ideias de como viver mais, com mais qualidade de vida, como obter mais saúde. E a ideia hoje também é essa, né? Nós temos aqui conosco a Bettina da Gama Etrich e a Gabriela Penter, as duas são nutricionistas, com especialidade em nutrição materno-infantil. A Bettina tem mestrado também. Sejam muito bem-vindas. E a gente já quer convidar você, né? Entre no nosso site www.programavivamais.com.br, interaja conosco, pode mandar suas perguntas. Claro que nós vamos procurar fazer um máximo de perguntas para a Bettina e para a Gabriela, tentar resolver todas as dúvidas. Eu como vó, o Miguel como vô também, temos bastante dúvidas sobre nutrição materno-infantil. Mas se faltar alguma coisinha, você entra lá no site, tem no entrar em contato, você manda as perguntas e a gente vai trazer de novo a Bettina e a Gabriela para responderem. Tem como vocês clicarem no Assista Aqui e assistir os últimos programas dos 3 anos e meio que nós já gravamos. Então, todos lá, é só clicar no Assista Aqui. E é sempre muito bom entrar em contato com vocês. E, gurias, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Inclusive, eu conheço o Miguel, a Bettina e a Gabriela, porque nós trabalhamos todas na NASCE, que é um espaço para gestante, né? Então, para quem não conhece a NASCE, aqui na Gustavo Schmidt 580, então tem nutricionista, tem massagista, tem vários ginecologistas, tem loja de roupinha de bebê, loja de roupinha de gestante, tem a amamenta, né, que nós já trouxemos também elas aqui para falarem de amamentação. Tem aula de ginástica. Aula de ginástica, tem tudo que a gestante pode precisar. Tem ali no Espaço NASCE, que é uma gracinha. Inclusive, tem um lugar ali para fazer chá de bebê. Tem fotógrafo de bebê. Minha netinha faz as fotos lá. É uma graça. Muito legal. Vale a pena quem está grávido e conhecer, né? Mas, gurias, deixa eu parar de falar e sejam muito bem-vindas. Vamos ao que interessa, né, Miguel? Eu já usei a NASCE lá, tá? Eu não amamento e também não fiquei grávido, não. Mas é que a filha estava amamentando. E daí eu fui buscar um aparelhinho para fazer. O espaço é lindo, né? O espaço bonito. é lindo. Nossa, nós temos um consultório lá, é uma graça. Eu realizei meu sonho, fazer um consultório odontológico todo cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Já que é para gestante, né? E é lindo mesmo. Vou tentar falar mais alto, né, Ana? Então vocês não se assustem aqui, porque diz que a reclamação do povo é que eu falo muito baixo. Elas querem mais a tua voz, Miguel. Tá certo, tá bem. Então infelizmente, o pessoal coitado aqui que está sendo entrevistado vai ficar com o ouvido meio danificado, mas eu vou tentar gritar para que você não fique chateado que não está me escutando, tá? Gabriela, nutrição da gestante. Vamos direto ao assunto, né? Antes do nenê, a gestante. Exatamente. Eu acho que é uma questão bem legal, a nutrição da gestante, porque muitas vezes é um momento assim que a mulher ela para pensar e avaliar como é que está a minha alimentação. Começa a se preocupar não só por si, mas parece que já está com uma preocupação em relação ao seu filho, né? Então o cuidado já de mãe inicia. Então, assim, eu acho que uma das questões que mais levam as gestantes no consultório é a preocupação com o peso. Vem com aquela pergunta, assim, quanto que eu devo ganhar, o quanto que eu tenho que comer, será que eu estou comendo alguma coisa que está muito ruim? Então a gente sempre tenta, assim, na primeira consulta já dar uma desmistificada com relação ao peso, esse ganho de peso, e eu acho que uma das questões assim, que eu mais falo é a gente desvincular a palavra engordar. Eu vou engordar 15 quilos, eu vou engordar 20 quilos. Não, a gente vai aumentar 15 quilos de peso. Por quê? Porque existem vários elementos que são responsáveis, né, pelo aumento de peso. Então tem o próprio peso do bebê, o peso de placenta, de líquidos, as mamas, que é uma das primeiras coisas que aparece já aumentadas, né, de diferente no organismo. Então, assim, esse aumento de peso, ele é fundamental acontecer. Então a gente tem que desmistificar aquele medo de engordar. E o corpo acaba se adaptando um pouco a gestação, então, claro, o aumento de quadril, a questão postural se adapta. Então, existem algumas recomendações com relação a esse aumento de peso, que a gente sempre avalia o quê? De que maneira essa gestante ela engravidou, qual era a situação nutricional dela quando ela engravidou. Se ela engravidou com um peso normal para sua altura, que a gente faz em relação ao IMC, a gente tem uma recomendação de 11,5 até 16 quilos, o que geralmente já gera um impacto, né, Bettina, assim, de que
nossa, mas 16 quilos, nunca vou querer aumentar isso tudo. Imaginei que eu tinha que ficar ali entre os 7, 8, 9, né? O mais 9. famoso é 1 quilo para cada sempre mês. ouço esse 9 quilos. Exatamente. Então, assim, que isso é uma recomendação, na verdade, antiga e acho que também vem um pouco com esse padrão de beleza que nós temos, que tu vai ver, assim, uma pessoa que tem influência na mídia global, aparece daqui a pouco com um peso pós-gestação já super adaptado, ou fulana só engordou 7 quilos na gestação como uma coisa boa, uma capa de revista. Então, eu acho que as mulheres, elas ficam assim, se identificando, né? Mas como que eu também quero isso, eu também quero cuidar do meu peso. Então, acho que isso, assim, é fundamental a gente estar desmistificando, entendendo como é que funciona e saber que o aumento de peso, ele é necessário, ele é importantíssimo. Até alguns estudos mostram que a privação energética durante a gestação pode desencadear, depois na fase adulta daquela criança, já uma obesidade, uma predisposição à retenção de energia, porque na gestação já ficou com pouca energia, demanda energética, então isso também pode aparecer. Mas é importante saber disso, porque tudo que a gente não quer é filho obeso hoje em dia, né? Exatamente. Porque a gente sabe que não é saudável, né? Então não dá para fazer muita dieta na gestação. Não na é o minha momento. época, a gente acreditava que podia comer por 2, viu? Tanto é que a gente comia, assim, feliz da vida. Não precisa ser tanto também, né? Não precisa ser tanto, exatamente. Claro, existe uma recomendação energética, né? Então, a gente preconiza que a partir do 2º trimestre, a gestante ela pode fazer um aumento desse consumo energético de em torno de 300 calorias por dia. Só que eu acho que aí vem uma questão que é muito importante a gente entender que calorias, elas podem vir de 3 macronutrientes, que são as gorduras, as proteínas e os carboidratos. E aí, tu aumentar 300 calorias de uma fonte energética predominante de gordura, por exemplo, uma fatia de bolo com farinha branca, com óleo, com cobertura, isso já não estaria sendo benéfico. Então, a gente teria que consumir um alimento com 300 calorias ricos em nutrientes, então... Muito mais a qualidade da alimentação Exatamente. do que a quantidade em si, né, de calorias, que é Então, não mais só importante. ficar contando calorias, mas contar nutrientes. Vamos aumentar esse consumo, essa fome que está aparecendo. O que é importante para a gestante comer? O que é importante para a gestante comer? Eu acho que a gente, mesmo eu, como nutricionista, tem que estar sempre avaliando, né, a alimentação. Então, eu acho que assim, a gestante ela nunca pode deixar de comer carboidrato, que na verdade nenhum de nós deveríamos deixar de comer carboidrato, mas a gente deve orientar qual que é o melhor carboidrato. Então, um carboidrato complexo, um carboidrato rico em fibras. Feijão. Feijão já entraria na parte de leguminosas, que também vem enriquecido com ferro, que é um ferro vegetal, então a gente já pode associar ao consumo de uma vitamina C nessa refeição para melhorar a absorção desse ferro, que é um nutriente importantíssimo na gestação, principalmente no fim, onde o bebê está fazendo as reservas, né? E a gente sempre tem que pensar assim, se o bebê ele não está encontrando nutriente, da onde que ele vai tirar esse nutriente? Vão ser das reservas maternas. Então, a anemia na gestação é uma coisa comum. O ferro da gestante ele já é um pouquinho mais baixo do que de uma mulher não gestante. Então, a gente tem que estar incentivando o consumo de alimentos ricos em ferro. Então, assim, as carnes, a gente não deve deixar de comer carnes também, cuidando sempre para elas serem carnes bem cozidas, em função de risco de contaminação. Hoje em dia tem muita gente que é vegetariana. Bastante. Se a gestante é vegetariana, o que ela pode comer para substituir a carne? Eu tenho seguido muito a linha dos aminoácidos essenciais que precisamos através de alguns vegetais, tipo o arroz com feijão, de não deixar de comer essa fonte de proteína. Mas é uma dieta mais difícil, assim, não sei se tu concorda comigo, Betina, de calcular, de organizar. Para completar as proteínas, né? Tem que ter um cuidado muito maior com a alimentação. Não basta tirar a carne e não substituir por nenhum, então tem que ter os então você grãos. até no geral, não precisa nem estar grávida. Não. Tem que ter um cuidado maior com a alimentação. Quem é vegetariano tem que cuidar o que está comendo. Porque a maioria tira a proteína e aumenta carboidrato, então E gorduras, queijos, por exemplo, que vem rico, enriquecidos em gordura. Então, a dieta do vegetariano nem sempre ela é mais saudável, né?
Um restaurante vegetariano, tu observa que é rico em carboidrato e rico em queijos, em gorduras. Então a gente tem que cuidar um pouquinho isso na gestante, assim. Essa gestante poderia suplementar com shake de proteína, por exemplo? Assim, não existe contraindicação da parte de alguns tipos de proteína, tá? E existem agora no mercado alguns shakes de proteína, alguns estilo whey protein, que são vindos são veganos, né? Então, na verdade, nem sei se chama whey protein. Pode fazer do arroz. Proteína do arroz. Proteína do arroz, Vegano exatamente. é o cara que é o vegetariano que não usa nada, realmente nada de origem animal. Ah, tá. Nem ovo, leite. Eu te pergunto pelo seguinte, Gabriela, tá? Porque tu falou em aminoácidos essenciais, né? São aminoácidos que a gente não fabrica, então a gente obrigatoriamente tem que comer. A gente sabe que essenciais são 8 e 3 condicionalmente essenciais, porque tem gente que tu dando os 8 não fabrica os outros 3, né? Por isso que eu te pergunto, se de repente não valeria a pena, isso é pergunta, não é? Se não valeria a pena suplementar. Mesmo esses shakes de proteína, normalmente eles têm leucina, valine, isoleucina, lisina, eventualmente mais um outro, fica faltando ainda outros aminoácidos, né? Então, para uma pessoa que de repente é vegana, ou para alguém que, eu tenho muita mulher que não gosta de comer carne, né? Que não gosta de comer proteína, né? Ou come muito pouco. Tem alguma coisa contrária? Vou inverter a pergunta, tá? Tem alguma coisa contrária a fazer uma suplementação? Não tem nada contrário. Acredito que pode entrar, a gente pode pensar assim que seria um complemento daquela alimentação, que a base dela tá legal, ela tá comendo bem nos outros horários, vitaminas, fibras, carboidratos, a gente poderia complementar assim com esse tipo de proteína. Seria bem válido, melhor do que deixar sem. Que proporção seria assim o ideal para a grávida, tá? De carboidratos, proteínas e gorduras? Tá. Betina, me ajuda. Com relação à proporção, a gente, assim, carboidratos fica em torno de 50% a 60% do valor energético total. As proteínas, elas estariam em torno de 30%, é isso, né? Na verdade, por quilo de peso, né? A melhor recomendação. A melhor recomendação, exatamente, porque também depende muito do peso da gestante. Mas a gente calcula em torno de 1,2 por quilo de peso de proteína. A gestante aumenta um pouquinho a demanda de proteína. Isso, chegando até 1,5, né? Então, e de gordura seria o restante. Mas sempre pensando a fonte, né? Então, qual é essa fonte de gordura, qual é essa fonte de proteína e fonte de carboidrato? Bom, puxando um pouco para o lado odontológico, a nutrição da gestante é importantíssima, porque a partir do 4º mês também ajuda a definir o paladar do bebê. Então... É uma coisa bem interessante, né, de pensar, eu acho que isso é bem legal. Mulheres que gostam muito de comer doce... A criança vai gostar também. Vai acabar gostando também, né? Sabe que eu não tinha esse conhecimento quando eu estava grávida, eu acordava no meio da noite para comer miojo, mas as minhas 3 são viciadas em miojo. Nada saudável, mas eu acordava assim de madrugada com a fome, tipo 3 da manhã, não preciso nem dizer que eu engordei um monte, né? E aí eu acordava às 6 da manhã e comia muito miojo. Até hoje as minhas 3 são viciadas em miojo. Realmente isso passa, né? A gente chama de flavor, que é, digamos, esse sabor misturado com aroma que passa pelo líquido amniótico e o neném engole o líquido amniótico e ele fica com uma, digamos, vontade maior por esses alimentos depois. Então escolham coisas bem saudáveis, porque eu gostaria que elas fossem viciadas em frutas, verduras e em miojo. O que a gestante não deveria comer de jeito nenhum? De jeito nenhum. Tem alguma coisa proibitiva? Tem alguma coisa proibida, são os adoçantes. Os adoçantes, que são substâncias, na verdade, artificiais. A maioria é cancerígena, né? Maioria cancerígena, então, alguns estudos, eles têm mostrado que já passa pela placenta, então já estaria atingindo o organismo do feto e podendo, então, desenvolver maior número de aparecimento de câncer. Então, a gente não orienta, de maneira nenhuma, ingestão de adoçantes. Com exceção, tem algum adoçante natural? Existem alguns que são os menos maléficos para a saúde, que são a stevia, que é um adoçante natural. Ele vem de uma planta, e também existe a sucralose, que tem sido o mais aprovado pelos
pelos Sucralose estudos. é uma constituição que não existe na natureza, a princípio, né? Exatamente. É uma mistura de galactose com frutose, né? Que é uma coisa que a gente não tem em outros alimentos. Exatamente. Para o nenê não teria complicação nenhuma. Não, por enquanto não tem nenhuma Nenhum descoberta. A gente sabe que os estudos, assim, com esse tipo de público, com gestantes, bem complicado. são difíceis de serem realizados. Então, é difícil tu afirmar 100% de que não tá fazendo mal. Eu sempre oriento, assim, que evitar ao máximo aquele adoçante que tu acrescenta, assim, no teu chá, na tua salada de frutas, nesse tipo de situação, evitar. Os adoçantes, eles vão estar presentes, às vezes, em alimentos que a gente nem tem tanto conhecimento, num iogurte, tu tá ali com a intenção de estar comendo uma coisa boa, mas tá vindo junto com esse alimento. Então, assim, ler rótulos para saber, para ter informação, mas, no mínimo, tirar esse adoçante acrescido na alimentação. Eu acho importante que a gente habitue o paladar a não ser tão acostumado com os alimentos doces. E daí a gente não vai precisar nem do açúcar, nem do adoçante. Comer mais Que seria fruta, uma né? Na hora da ideia. vontade de comer o doce, comer uma fruta, uma coisa assim, né? Isso aí. E o paladar a gente acostuma muito, a gente habitua ele. Então, a gente pega às vezes pacientes que têm o hábito de colocar adoçante em tudo, ou propriamente o açúcar, às vezes o mel, e aí tu vai aos poucos tirando. Grávida pode comer mel? Pode comer mel. O nenenzinho não O nenê pode, né? não, a gente vai Então falar tá. disso depois. Gente, vai continuar o programa falando sobre nutrição agora das crianças, né? Que é uma coisa que eu, como avó, tô interessadíssima. Não sai daí, a gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial,